Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, esse filme é interessante, vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, então dá um like, então bora pro vídeo. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, acompanha a luta da equipe para proteger a Terra da ameaça de Galactus, uma entidade que devora planetas para sobreviver. O filme mostra o desafio de enfrentar esse desafio cósmico e com o Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa, eles precisam trabalhar juntos para impedir a destruição do planeta. A história foca na união e a força da primeira família da Marvel diante de uma ameaça que pode mudar tudo. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos não é um filme de origem, você já vê eles com os poderes e basicamente a sociedade já está acostumada com eles. Eles já estão na atividade, o Quarteto Fantástico, por volta de 4 anos. Porém, se você esperava um filme de origem, né, com mais detalhes, lamento dizer para vocês que isso não acontece. Porém, ele explica de uma forma bem rápida como eles ganharam os poderes, que foi numa viagem no espaço, passou numa tempestade cósmica e cada um ganhou poderes diferentes. Depois mostra que eles acabaram lutando com alguns vilões, como por exemplo o Topeira, né? Então a sociedade entende que o Quarteto Fantástico, eles são do bem e vai querer ajudar a sociedade, e não é um perigo para a sociedade ficar preocupada. Então é uma introdução sobre o Quarteto Fantástico, mas que depois já começa eles nas suas aventuras e tudo mais. Porém, se você esperava que o filme seria repleto de cenas de ação o tempo inteiro, lamento dizer para vocês isso. São poucos momentos, mas contém são muito legais que você fica até vidrado nesses momentos. Porém, o filme é focado muito mais nos seus diálogos, que são muito legais e são aquela cara de quadrinhos, né? Tanto pela sua caracterização e tantos momentos mais humor, né? É o que você vai esperar do Quarteto Fantástico. Aquela união da família. Esse filme se passa na década de 60, retrofuturista. O futurista que utiliza essa tecnologia é somente o Quarteto Fantástico pelos carros voadores e ao mesmo tempo o robô. Então você tem algumas tecnologias que somente o Quarteto Fantástico utiliza e o restante utiliza a tecnologia da década de 60, como por exemplo a televisão de tubo, né? Então você vai ver esses elementos diferentes. Ao mesmo tempo, os vestimentos das pessoas são clássicas da década de 60. Antes de dar uma pesquisada, eu achava que o filme era 100% tela verde e não tinha nada real. Mas não, os atores foram realmente em locações reais, em países e tudo mais. Fizeram efeitos práticos, o carro existe, o robô existe. Então isso é muito mais interessante para os atores conseguirem interagir com as coisas e conseguirem atuar muito melhor e não ficarem perdidos. Então isso fica mais interessante tanto para os atores e tanto para as pessoas que estão assistindo, porque fica mais interessante. Porque a gente está numa época que o CGI poderia estar numa fase tão interessante, mas acabou que algumas produções acabam deixando a desejar. Porque algumas produções da Marvel, recentemente, o CGI não ficou tão interessante e ficou aquela coisa meio inferior. O CGI desse filme está incrível, está impecável. Eu lembro que quando lançou pela primeira vez o trailer do Quarteto Fantástico, eu não gostei muito da sincronia da voz do Coisa, mas depois que eu vi o filme eu gostei demais porque eles melhoraram um pouco sobre isso. Mas a cara do Coisa ficou muito próximo aos quadrinhos. E o mais impressionante disso é que quando ele bate palma ou ele se movimenta, você escuta as pedras se movimentando no corpo dele. Então é legal demais. E o mais impressionante também é que já teve tantos trailers, mas nenhum trailer mostrou a cara e a voz do Galactus. Isso ficou na surpresa, né? A gente viu alguma silhueta, tals, mas a gente só viu a cara do Galactus, só imagens e tudo mais. O tom da voz do Galactus é extremamente interessante, assustadora. Ele não aparece em vários momentos, mas quando aparece é legal demais. Os diálogos, juntamente com a Surfista Prateada, é muito interessante demais. Quando tem o contato entre o Quarteto Fantástico juntamente com o Galactus, são uma interação interessante demais. É pura quadrinho. Ainda mais com esses uniformes que o Quarteto Fantástico está usando, é muito quadrinho. Eu acho que isso é sensacional, né? Eu acho que os momentos que tem ação, combate contra o Galactus, poderia ser um pouco mais
cheio de peso, com mais adrenalina, já que é um vilão muito grandioso e é um dos vilões mais conhecidos do Quarteto Fantástico. Óbvio, o mais famoso é o Dr. Doom, mas o Galactus também é um vilão bem conhecido, mas não teve aquele peso tão grande. Você tem boa parte entre diálogos, boa parte entre os personagens tendo umas tretas, momentos de comédia, confusões entre famílias, mas eu acho que se você espera realmente um filme de ação o tempo inteiro, um filme muito interessante em vários momentos, acaba que é altos e baixos. Tem diálogos interessantes, alguns momentos são um pouco lentos, nada acontece interessante, depois acontece ação, mas que poderia ser mais impactante. Então vamos falar um pouco sobre as atuações. Primeiramente, o Pedro Pascal como o Senhor Fantástico, acho que poderia ser um outro ator, mas de qualquer forma está com uma atuação interessante demais. Eu acho que o filme poderia explorar um pouco mais a sua inteligência e também os seus poderes fora dos momentos de ação. Isso acontece, mas são momentos muito pontuais, né? A sua elasticidade está interessante, está convincente e um belo CGI nesses momentos, né? Então, ok. A outra forma que eu acho que a melhor versão do Senhor Fantástico foi aqueles dois filmes lá no início dos anos 2000, que eu acho que foi a melhor versão que tivemos do Senhor Fantástico, pelo menos na minha opinião. Outra coisa é que a Vanessa Kirby, como Mulher Invisível, ela conseguiu trazer muito bem a essência dos quadrinhos para esse filme, que ficou incrível demais. O Joseph King como Tocha Humana, pô, tá muito engraçado, muito com aquela essência do que a gente vê nos quadrinhos. E o Ebon Moss como Coisa, a sua captura de momento tá legal, a sua voz e tudo mais tá incrível demais. A sua interação entre o Tocha Humana e o Coisa juntos, nessas brigas, seus pensamentos diferentes, isso permanece e fica hilário e é muito interessante demais. O Quarteto Fantástico tem uma boa química entre eles e funciona perfeitamente. Você tem o Ralph Nelson, que dá a voz do Galactus, e tá uma coisa sinistra e tá muito interessante, e o seu visual muito próximo aos quadrinhos. A Julia Garden, que é a Shalla-Bal, que é a Surfista Prateada, tá incrível e tem muitos momentos incríveis da sua cena de ação. O filme tem momentos finais, que eu não vou dar spoiler, mas os combates que tem do Galactus é uma coisa insana demais. O visual da Surfista Prateada tá incrível, com um excelente CGI, com uma voz meio metalizada e tá muito bom demais. Você vê a origem da personagem rapidamente, mas você entende agora sobre a personagem. Isso é interessante, você vê o passado dela. E isso poderia também ter do Galactus, mas ele só fala, você não vê nada do passado dele acontecendo. De qualquer forma, é um filme 100% quadrinhos, parece que está folheando uma página do Quarteto Fantástico, que é uma coisa incrível demais, né? Pelo seu uniforme, pelo seu visual, pela fotografia, algo muito próximo aos quadrinhos e os vilões muito próximos aos quadrinhos, tá incrível demais. O diretor do filme do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é o Matt Shakman, que ele é um diretor mais focado em séries, mas ele conseguiu trazer uma essência interessante nesse filme, uma boa química entre esses personagens, mas ao mesmo tempo você tem um orçamento de 200 milhões de dólares que você consegue ver isso na tela pelo CGI que está impecável, efeitos práticos, locações reais, uma excelente fotografia, tudo isso fica muito interessante nesse filme e obviamente você ia ter um valor mais encarecido nesse orçamento. O filme tem uma história simples, mas é aquele simples que você se interessa do começo ao fim. O filme foca muito mais nos diálogos, que são interessantes, não são entediosos e ao mesmo tempo tem alívios cômicos, e quem é o alívio cômico é o Tocha Humana. Então é interessante isso, você vai ter ação no começo do filme e no final do filme, e no meio são mais diálogos, né, entre a família, os problemas deles e tudo mais. Então são mais ou menos diálogos que é o ponto mais forte nessa história. Você vai ter uma presença interessante do Galactus, que poderia ter muito mais cenas deles, mas a presença do Galactus é fenomenal, a voz dele com a presença é fenomenal demais. Você tem a presença do Frank Richard, que é o filho da Sue e do Reed. Se você estava naquela dúvida de ver esse filme nos cinemas, veja que você não vai se arrepender. Bom, essa foi minha crítica do filme Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!